Oi, gente. Seguimos, então, para mais uma aula de geografia, né? Então, hoje vocês estão fazendo prova, então eu vou dar aula por videoaula, certo? Nós vamos falar sobre desenvolvimento sustentável. Então, está na página 392, é o módulo 4, página 392. Esse daí é o último capítulo nosso. Nós estamos acabando o livro, né? Deixa eu confirmar qual o capítulo que é. Acho que é o capítulo 9. Isso, capítulo 9. Certo? Módulo 4, capítulo 9, página 392. Então, desenvolvimento sustentável. Nós temos aqui esse desenvolvimento sustentável. Como a gente já tinha falado a respeito, é um termo novo. Questão de pensar a respeito de uma mudança climática, pensar a respeito de como fazer com que a gente não degrade o meio ambiente, degrade o planeta Terra e acabe com tudo. Isso é muito recente. Antes não se pensava a respeito disso, né? Então, após a Segunda Guerra Mundial, você tem principalmente aí uma visão modificada a respeito disso, do meio ambiente, da importância de se manter o meio ambiente para as futuras gerações. Primeira e segunda revolução industrial, você tem uma devastação gigantesca, que você pensava que você teria para sempre o recurso da natureza. Você para sempre teria água limpa, para sempre você teria florestas, minérios e assim por diante. E aí você percebe-se que não, que isso vai esgotar um dia e vai acabar, certo? Nesse pensamento que um dia vai acabar, que você começa a ter um pensamento que você tem que fazer algo diferente. E simplesmente manter intacta a natureza é inviável hoje em dia. Isso não convém, não é algo que realmente possa ser feito, né? Então, nós temos um novo meio aí, que é o quê? Você colocar um desenvolvimento sustentável. Você manter um desenvolvimento para essa geração, para nós, ter o nosso sustento e garantir que futuramente as novas gerações, as novas pessoas que vierem, tenham sim direito de ter utilização desses meios naturais, né? Continuar tendo plantas, animais, água, minérios para as futuras gerações também, e não só para a gente, certo? Então, isso é o desenvolvimento sustentável. É ser sustentável, você continuar existindo, continuar existindo a natureza em si, certo? Então, nós temos aí a primeira conferência que foi feita no mundo a respeito de ter um compromisso, né, de não ter uma degradação ambiental à torta direito como era sempre antes, ok? Então, nós temos aí a primeira conferência de Estocolmo, que foi em 1972, certo? Deixa eu confirmar aqui. 1972. Eu vou ter que escrever isso para vocês. Nele tem um pedaço aqui no livro de vocês, na página 392, ó. Então, na Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento e Meio Ambiente, realizada em 1972. Então, em 1972, a ONU criou o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, instituindo o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho, tá? O que a gente precisa colocar aí? Eu acho que eu vou escrevendo para poder ficar melhor, porque aqui não tem tudo certinho falando. Então, na década de 1960, você começou a ter... passaram a ser divulgadas ideias relacionadas à noção que os seres humanos deveriam se preocupar com o futuro do planeta. Você começa a pensar isso em 1960. 1960 é muito recente, certo? Então,
você tem aí em torno de 50, 60 anos, né? Então, é pouco tempo, desde quando existe o planeta Terra, a começar a pensar em algo assim, certo? Eu vou ir escrevendo e vocês vão colocando aí, escrevendo para vocês no caderno também, para poder ter com vocês, que são pontos importantes a respeito disso que vocês devem ter, tá bom? Então, vou compartilhar a tela aqui do Word com vocês e nós vamos falar sobre principais conferências, né, que foram feitas. Então, nós temos aí, ó. Principais conferências a respeito do meio ambiente, certo? Eu vou aumentar a letra, vou colocar uma letra maior. Esse daqui eu vou colocar com destaque, porque é o título, tá? E agora eu vou colocar um pouquinho menor, que já é o corpo do texto. Ok? A gente colocando aqui, ó. 1972. É a primeira. É a Conferência de Estocolmo. Certo? Então, foi criado, a principal coisa que é importante disso é a criação, né? Criado o braço ambiental da ONU. Que ela tem o nome aí, ó, de PNUMA. Então, é onde você vai ter pessoas específicas que vão pensar a respeito da criação de do pensar, né, sobre uma questão ambiental, ok? Foi feito em Estocolmo, por isso que tem esse nome, tá? E o ano que foi feito foi em 1972, em Estocolmo, que foi feito isso, que foi a primeira conferência em que conversaram a respeito. Principal coisa criada ali, o braço ambiental da ONU, tá? Então, é um programa das Nações Unidas para o meio ambiente, foi criado um programa das Nações Unidas para o meio ambiente. Certo? Foi pensado a respeito das Nações Unidas para o meio ambiente. Aí você tem, o que foi feito realmente a respeito disso? Nada, tá? Então, nenhum compromisso foi assumido, realmente assumido pelas nações que participaram, né? Ok? Aí a gente passa para o próximo, que foi 1987, que é o Protocolo de Montreal. Nesse Protocolo de Montreal é no Canadá, a parte francesa, tá bom? A parte francesa do Canadá. Aí nós temos esse Protocolo de Montreal. É o CHC, então, o combate, né,
ao buraco de camada de ozônio. Então, combate, a principal coisa, combate ao o combate ao aumento da camada, aumento do buraco na camada de ozônio. Então, combate ao aumento do buraco na camada de ozônio, certo? Essa foi a principal coisa que eles fizeram. Então, é o CHC, certo? Que é o componente principal aí, que a maioria das coisas eram produzidas com esse componente. Então, eles passaram a verificar isso, que era muito prejudicial para a camada de ozônio, né? E passaram a ter protocolos, coisas que deveriam ser modificadas, né, na utilização de compostos que tenham esse CHC, tá? Então, é o uso de ar-condicionado, principal coisa aqui, ó, que vai modificar. Ele era utilizado no ar-condicionado. Aí ele passa a não ser mais utilizado no ar-condicionado, no CHC, tá? Outra coisa que tinha era nos aerosóis. Então, todos os aerosóis, sprays, eram utilizados o CHC. E aí você passa a não utilizar mais o CHC nesses componentes. Esse componente nessas coisas, tá? A geladeira antigamente também. Também tinha esse composto, certo? Então, 24 países entraram aí nesse acordo, tá? Então, 24 países nesse acordo para quê? Para diminuir a quantidade de poluentes e contaminações que iam atrapalhar a camada de ozônio. Então, o que acontecia? Se eu utilizava ali sprays que era colocado CHC, que era um dos componentes que abriam buracos na camada de ozônio. Então, o CHC que fazia mal para esse meio, né? Todos esses componentes, o ar-condicionado, aerosóis, geladeira, foi retirado esse composto, foi colocado outra coisa ali no meio que não fazia mal à camada de ozônio, tá bom? Isso é muito importante nessa época aí, tá? É um marco. Protocolo de Montreal. Ok? Vou colocar de outra cor aqui também para poder destacar, certo? E esse de Estocolmo. Passamos agora para o próximo, que esse sim é muito, muito importante, é chamado de Agenda 21, tá bom? Então, a Agenda 21, ele aconteceu, foi criado aí, na verdade, é um marco na busca pelo desenvolvimento sustentável. Foi a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento realizada no Rio de Janeiro. Então, em 1922, ficou popularmente conhecida, né? Foi em 1922, ela ficou conhecida como Eco 92, tá? Então, 1922, no Rio de Janeiro. Ela ficou conhecida como Eco 92. Eco 92, tá bom? Ou Rio 92. Rio 92. Que foi em 1992.
Então, tiveram esses dois nomes aí que ficou conhecido essa conferência, tá? De várias nações das Nações Unidas aí que foi feita. Então, foi em 1992, Rio de Janeiro, Eco 92 ou Rio 92. Vocês vão ver muito falar sobre isso, provavelmente, ainda, tá, gente? Sobre a Eco 92 ou Rio 92. Então, foi feita aí a principal coisa que aconteceu, né? Foram várias discussões a respeito de meio ambiente, foi um número recorde de representantes de governos de várias partes do mundo, tá bom? Essa conferência deu ênfase ao papel dos governantes na busca pela sustentabilidade. Então, é quando você começa a colocar aí o nome de sustentável, desenvolvimento sustentável, tá? Aí você tem a necessidade de reduzir as emissões de gases de efeito estufa, de valorizar o pensamento ecológico. Isso está no livro de vocês, na página 393, tá? E durante esse encontro foram elaborados documentos que se tornaram modelos na proposta de desenvolvimento sustentável, como a Carta da Terra, a Declaração do Rio sobre Ambiente e a Agenda 21. Esse documento, ele tornou-se um instrumento de planejamento para a construção de sociedades sustentáveis do século XXI, que devem unir a conservação do meio ambiente ao desenvolvimento social. Você tem que unir as duas coisas, tá? Então, vamos colocar, então, sobre desenvolvimento sustentável. O que é esse desenvolvimento sustentável? Ele é a conservação do meio ambiente, conservação do meio ambiente, desenvolvimento social. Então, ele tem como principais pontos aí, ó. Então, conservação do meio ambiente e desenvolvimento social. Então, são as duas coisas que foi discutida, tá certo? Então, o que são essas duas coisas? Ter um desenvolvimento dessa sociedade, você pensar a respeito da erradicação da pobreza e da miséria, tá? Desenvolvimento sustentável também a erradicação da pobreza e da miséria. Então, foram coisas importantes aí nessa situação, tá bom? Então, o principal documento criado, Agenda 21, o principal documento criado, tá? E aí foi discutido a respeito o que cada país poderia fazer para evitar problemas ambientais. Então, nós temos aí mudanças climáticas, e as riquezas que tem no mundo a respeito disso, coisas assim que foi discutido, tá bom? Então, não, a pobreza e a miséria na Rio +10, Eco 92, tá certo. Após 10 anos da Eco 92, foi realizada a Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, a Rio +10. Então, a erradicação da pobreza e da miséria, ela não tá aqui, tá? Então, nós temos aqui, ó, esse é desenvolvimento sustentável, conservação do meio ambiente, desenvolvimento social, a Agenda 21, principal documento. O que cada país poderia fazer para diminuir a emissão de gases poluentes, coisas assim. E foram feitos tratados, tá? O Brasil entrou nesse tratado, os Estados Unidos não estava nesse tratado, porque ele continuou produzindo um monte de produtos e de coisas relacionadas aí à emissão de gases poluentes. Agora, o Brasil entrou nesse tratado para diminuir os gases poluentes. E o Brasil, tratados, inclusive, em relação, por exemplo, que
Se o Brasil ele diminui seus gases poluentes, por exemplo, a emissão de gases poluentes, diminui as queimadas da Amazônia. Se o Brasil diminuir queimadas da Amazônia, ele pode receber dinheiro de outros países que tenham industrialização, coisas do tipo, para poder, meio que como um bônus. Olha só, o outro país compra do Brasil o oxigênio que ele está produzindo. É mais ou menos isso, tá? Passam a ter o direito de produzir indústrias e coisas do tipo, emissão de gases poluentes, porque eles estão pagando para o Brasil para poder manter-se mais limpinho e melhorar a questão climática do planeta. Não sei se ficou muito claro isso, mas se não ficou, é só na próxima aula a gente voltar nisso e falar a respeito. Tá? É como se fosse um bônus, né? Eu não sei exatamente como explicar isso de outra forma para ficar mais claro. É como se eu passei cimento na minha casa todinha e eu não tenho área de infiltração de verde. O meu vizinho, ele tem uma floresta do lado na casa dele. E tem a lei para eu deveria ter essa área de floresta. Aqui, uma parte aqui para poder ter infiltração. Só que eu não tenho. O que eu faço? Eu vou pagar uma parte em dinheiro mesmo para o meu vizinho, para ele manter essa parte de floresta dele, ele continuar mantendo, e nisso é como se eu pegasse um documento dele, que parte da floresta dele fosse não que a floresta vai ser minha, mas o gás oxigênio produzido por essa floresta seria um bônus para mim, para eu não ter que colocar uma floresta na minha parte. Entendeu? É mais ou menos isso que eles fizeram, tá bom? Então, eles podem continuar tendo industrialização lá na Europa, por exemplo, só que eles pagam uma parte para o Brasil, que o Brasil tem bônus em oxigênio. Algo assim, que seria de não emitir gases poluentes, ok? Então, foram acordos feitos aí. Aí, depois de 10 anos, você tem qual? Então, essa daqui de roxinho. Depois de 10 anos, nós passamos a ter a Rio mais 10. Rio mais 10. Tá? A Rio mais 10, aí sim, você tem desenvolvimento sustentável, você fala sobre desenvolvimento sustentável e você fala sobre a erradicação da pobreza e da miséria. Principal coisa, erradicação da pobreza e da miséria, tá? Ela foi feita onde, gente? A Rio mais 10. Em Joanesburgo, na África do Sul. Ok? Ela foi feita na África do Sul, a Rio mais 10. E aí passamos em 2012. Então, 2012, você tem aí no Rio de Janeiro, de novo, você tem a Rio mais 20. Ok? Então, a Rio mais 20. Então, a Rio mais 10, ela não foi feita no Rio de Janeiro, certo? Ele é o quê? Na África do Sul. Então, após 10 anos da Eco 92, você passa a ter o Rio 92, passa a ter a Rio mais 10, que foi na África do Sul. Depois você passa, em 2012, você tem a Rio mais 20. Essa Rio mais 20, nessa ocasião, representantes do mundo inteiro renovaram o compromisso com o desenvolvimento sustentável. Tá? Então,
Para as próximas dúvidas. Gente, isso é uma forma bem resumida, foi bem resumido mesmo, né? De falar sobre todos esses acontecimentos aí tão importantes em relação ao meio ambiente, tá? Então, são coisas importantes aí que foi relacionado. Claro que você tem aí Tóquio 97, tá? Em Tóquio 97, que aconteceu no Japão, uma nova conferência reuniu ambientalistas e representantes de diversos países, dessa vez tendo como tema principal o aquecimento global e a necessidade de redução de emissões de gases de efeito estufa. Então, o protocolo de Kyoto não foi assinado pelos Estados Unidos, o que significou uma negativa no país, tá? Que emitia gases poluentes na época muito grande quantidade e que eles não se comprometeram a reduzir esses gases poluentes. Então é o Tóquio 97. Tóquio 97 está na página 393 do livro de vocês. Então, em 2005, o protocolo, né, de Kyoto entrou em vigor e definiu metas obrigatórias de redução nas emissões de gases de efeito estufa para cada um dos 37 países que participaram aí, mais significativos, né? Porém, se diferenciavam de acordo com as quantidades de emissões de cada país. Então, cada país falou assim, eu produzo muito, então vou diminuir a quantidade aqui, X% que eu vou diminuir de gases poluentes. O outro país produz pouco, ele vai diminuir tantos. Então, cada país ficou responsável por diminuir uma quantidade aí dos gases poluentes, certo? Então, organizações não governamentais, que são as ONGs, e... Nossa, gente, tem coisa pra caramba ainda. Então, organizações não governamentais, que são as ONGs, que são grupos de pessoas que resolvem se reunir para poder modificar algo no meio ambiente, fazer com que essa população cuidar de uma população de uma forma em que não dependa do governo, ok? A gente já falou sobre isso ano passado, né? Principalmente falando sobre o continente africano, que as ONGs vão e ajudam as pessoas humanitariamente, coisas do tipo. Existem ONGs as quais ajudam, você pode fazer contribuição para essas ONGs e pessoas trabalham realmente na preservação do meio ambiente. Por exemplo, retiram quantidade de plásticos que estão na natureza, sabe? Você pode fazem embaixo assinados para que os governos façam alguma coisa a respeito disso, mas eles não são financiados não são financiados, no caso aí, por entes governamentais, certo? Então, vou salvar aqui minha organização, aulas online, 9º ano, e esse é de novembro. Pronto. Então, o nosso conteúdo aí. Agora eu vou falar um pouquinho com vocês, continuar aí, socioambientalismo, que são preservacionistas e que pregam a interferência humana mínima ou nula nos espaços naturais, e conservacionistas, tá? Então, o conceito de socioambientalismo é baseado na ideia de que proteger o meio ambiente é algo que só pode ser conquistado por meio de ações que envolvam comunidades locais. Tá? Então, para poder preservar o meio ambiente de uma forma que tenha mínima ação do ser humano ali nessa região. Tá? Isso está na página 395. Então, nós passamos essas tarefas aqui e vamos para problemas ambientais, responsabilidade de todos. Então, consumo meio ambiente, desigualdades entre produção e consumo, coisas do tipo. Descarte de resíduos,
isso vai ficar para a próxima aula, tá certo? Então, tchau, tchau, gente. Beijão para vocês e bom descanso, ok?